começar retomando o contexto, a gente acabou de finalizar, né, na última aula a gente finalizou o primeiro bloco da disciplina que se preocupava em implementar estruturas de dados eficientes para tabelas de símbolos. Lembrando que tabela de símbolo é só uma interface para fazer busca, inserção, remoção e outras operações, né, para manipular um grande volume de dados, e o que tem por trás dessa interface depende da aplicação ali, e a gente viu algumas opções com seus prós e contras, né? Talvez a mais clássica, a AVL, e em contraposição tabela hash, e a gente viu também skip list, só para ver uma abordagem diferente ali. Então, vimos algumas abordagens para implementar ali estruturas de dados associadas a tabelas de símbolos. Agora a gente vai começar um outro bloco que é mais focado em algoritmos. Algoritmos e estruturas de dados estão sempre se relacionando ali, não é como se a gente não tivesse visto algoritmos até agora, mas, pelo menos do meu ponto de vista, nesse primeiro momento, como a gente estava falando de estruturas de dados bem grandes, bem robustas, né? Eu imagino que ninguém achou a implementação de uma árvore AVL trivial, ou as operações dela triviais, né? Ou as operações do hash triviais, da hash table, no caso. Mas como essas estruturas eram bem robustas, a gente não fez muito algoritmo usando elas. E, na verdade, o que a gente fez foi implementou algoritmos eficientes para que as operações delas funcionassem, né? Os algoritmos estavam dentro das estruturas de dados e não usando elas nessa relação. Então, por isso, o jeito que eu olho, esse primeiro pedaço foi mais focado em estruturas de dados clássicas, né? Que têm algoritmos eficientes para implementar as suas operações. Inserção, busca, remoção e assim por diante. Agora a gente vai começar a estudar algumas técnicas de projeto de algoritmos. A gente vai olhar para alguns problemas importantes e que são referência. Para a gente estudar, o foco vai estar mais nos algoritmos, embora as estruturas de dados sempre possam aparecer ali para a gente usar elas para conseguir resolver melhor o problema. E o problema central desse bloco vai ser a ordenação. Tá? Não só porque ele é um problema importante, mas porque existem muitos algoritmos interessantes ali, a gente usa ele como uma linha guia para estudar vários algoritmos diferentes e interessantes, várias abordagens diferentes para um problema que podem ser generalizadas depois para outros problemas. Então, essa é a ideia geral, mas dito isso, nessa aula a gente não vai falar de ordenação. Para retomar um pouco aí o estudo de algoritmos, eu gosto de colocar essa aula um problema diferente. Então, antes de entrar nos algoritmos de ordenação, a gente vai falar de um problema menos importante do que o problema da ordenação, que é o problema de encontrar o segmento de soma máxima. Mas apesar de ser um problema menos importante, ele é um problema muito interessante, porque a gente pode ir atacando ele por vários ângulos e incrementalmente ali obtendo algoritmos mais eficientes e mais espertos, algoritmos que usam melhor a estrutura do problema para conseguir melhores soluções. Então, a ideia aqui é a gente ter essa visão de que quando eu encaro um problema, não existe uma solução óbvia para ele. Tá? Um problema, a menos de problemas extremamente simples, problemas com os quais vocês vão tratar ao longo da carreira de vocês, em geral vão ter múltiplas soluções, algumas mais eficientes, outras menos, algumas mais simples, outras mais complexas, e cabe ao projetista de algoritmo usar seu ferramental ali, seu conhecimento, para saber como atacar esse problema e como chegar nas melhores soluções possíveis para cada situação. Às vezes a melhor solução possível pode ser um algoritmo simples, não precisa ser sempre o mais eficiente. Em outras em que a eficiência é crítico, você lança a mão de algo mais complexo, mas que tem um desempenho melhor. O importante é ter consciência disso, é saber, conhecer ferramentas para obter boas soluções. Então, tendo isso em mente, a primeira parte dessa aula vai ser tipo um aquecimento. A gente vai lidar com alguns algoritmos mais simples ali, fazer algumas análises e tal. A segunda parte, quando a gente vai tentar resolver esse problema da melhor forma possível, a coisa vai ficar um pouquinho mais surpreendente ali, um pouco menos óbvia, mas bem interessante ali o que dá para fazer explorando a estrutura do problema. Feito todo esse overview, vamos começar definindo o problema, porque é muito difícil a gente resolver com qualidade um problema se a gente não entende ele. Tá? Então, vamos começar com uma definição, com alguns exemplos, para entender do que se trata esse tal de segmento de soma máxima. Então, para começar, né, já que a gente tem 3 palavrinhas aqui, segmento, soma e máxima, vamos começar definindo o que é um segmento. Tá? Um segmento ele vai fazer sentido
no contexto de um vetor. Então, considerem que a gente tem ali um certo vetor que vai da posição 0 até a n-1. Né? É um vetor, é, é um certo vetor de tamanho n. Aí vamos usar uma figurinha aqui para ajudar a nos guiar. Tá? Eu faço isso nas aulas e eu recomendo que vocês façam quando estiverem estudando. Figuras ajudam muito a gente a entender com o que a gente está lidando, qual a estrutura daquilo que a gente está lidando. Tá? Então eu tenho aqui um vetorzinho que vai de 0 até n-1, né? Um vetor com n posições, ele vai de 0 a n-1. E um segmento ali vai ser qualquer subvetor da forma v e d. Intuitivamente seria isso aqui. Imagina que eu tenho um índice E aqui, delimitando uma certa posição, um índice D delimitando outra posição. O segmento é esse trecho aqui do vetor. Vou até pegar outra cor. Então esse subvetor aqui, olha, que começa em E e termina em D, inclusive, o jeito que eu defini aqui é incluindo os extremos, ele é um segmento. Note que ele é contíguo, tá? Um segmento não é só um pedaço de um vetor no sentido mais amplo, porque eu não posso ter buracos no meio ali. Né? Eu tenho que ter todo mundo a partir da posição E até a posição D, tá? Para quaisquer índices E e D ali. Ah, e a gente, deixa eu mover essa figurinha para colocar uma informação adicional aqui. O E e o D, a gente pede que eles estejam, respeitando isso aqui. Opa, aqui pode ser estritamente menor. Então, o E está, em geral, à esquerda do D, pode até estar igual, né? Um segmento tem um elemento só, ele começa e termina no mesmo lugar. Né? E o E maior do que 0, o D menor do que N. Então, eles estão ali dentro do vetor, entre as posições 0 e N-1. Sendo que, e isso vai ser importante depois, então é bom deixar as coisas bem definidas, se E for maior do que D, é um caso particular em que o segmento é vazio. Tá? Os nossos algoritmos eles vão brincando com os índices, eles vão acabar caindo nessa situação. Então é bom estar bem definido. Se inverter, se o limite esquerdo estiver... Né, E é uma referência à esquerda, D é a referência à direita. Então se o limite esquerdo tiver ultrapassado o limite direito, o vetor por definição está vazio. Tudo bem até aí na definição, gente? O problema faz sentido? Então tá legal, a gente definiu o que é um segmento, mas a gente quer um segmento de soma máxima. A gente vai supor, então, que os elementos do meu vetor V são inteiros. Tá? Então não é um vetor de qualquer coisa, é um vetor de inteiros. E daí, uma vez que eles são inteiros, fica mais fácil, né? A definição, o que é a soma de um segmento? A soma de um segmento é a soma dos elementos, de todos os elementos. É só isso, tá? Um somatório dos elementos, bem simples nesse sentido. E o que é que a gente quer? Né? O que é a soma máxima? A gente quer um segmento de soma máxima, significa um segmento cuja soma seja maior ou igual que a soma dos elementos de qualquer outro segmento. Tá? Note que eu não estou dizendo que o segmento de soma máxima é o único, tanto que eu estou deixando maior ou igual. Né? Pode ter empate entre quem é o máximo, mas certamente de um conjunto de todos os segmentos possíveis ali, alguns têm valores maiores, outros valores menores, deve ter um ou mais que tem o maior valor possível, tá? Para aquele conjunto de valores. Para deixar isso mais palpável, vamos ver aqui alguns exemplos em cima de um mesmo vetor. Tá? Para facilitar, eu trabalhei com o mesmo vetor, mas são exemplos diferentes. Vou pegar uma cor diferente aqui também. Então, notem esse V aqui que tem n igual a 8. Né? Ele tem 8 posições, de 0 até 7, o tamanho dele é 8. Vamos pegar um certo segmento aqui e ver qual que é o tamanho dele. Então, imagine que eu pego aqui, por exemplo, tá? Esses limites. Esse é o segmento que eu chamaria de V4.7. Né? Aqui o 4 e o 7 são os índices. E aqui seria, no caso, E igual a 4, D igual a 7, seguindo a nossa notação. Tá? E daí, para simplificar, isso aqui seria o segmento, mas eu vou abusar um pouquinho da notação, vamos pensar na soma disso aqui. Então, a soma de V4.7 vai dar o quê, gente? Esse 27, esses dois juntos aqui dão menos 10, então dá 17 mais 8 dá 25. Confere? Se eu errar a conta, eu tenho uma cola aqui, mas às vezes ela tem erro. Então, se eu errar a conta, vocês me corrijam. Tá? Então, esse é um segmento. Tá?
É, outro segmento diferente, né? No caso, esse aqui tem alguns valores negativos. Vamos tentar um outro diferente. Vamos pegar só esses dois carinhas aqui, ó. Por exemplo, o 12 e o 27. Então, nesse caso, o E estaria igual a 3, o D igual a 4. V 3.4, esse subvetor aqui, tem soma 27, 39. É 27 mais 12, 39 ali. E agora vamos pegar um outro segmento que eu vou afirmar para vocês que ele é o ótimo, ele é o máximo, embora ainda não vá dar um argumento mais sólido do porquê. Esse aqui. Tá? Então, E igual a 1 e D igual a 4. E 1.4, e qual que é o valor dele, né? Esses dois juntos aqui vão dar 10, mais 27, 37, mais 12, 49. Certo? Ele certamente, se eu não errei a conta, né? Ele certamente é o maior desses três, mas eu estou afirmando mais forte do que isso. Estou dizendo que ele é o de soma máxima. Por inspeção a gente pode verificar, mas tem um critério simples, que eu consigo bater o olho e saber que ele é o de soma máxima. Tá? Esse critério simples vai surgir justamente quando a gente explorar a estrutura do problema para fazer algoritmos mais eficientes. Então a gente vai chegando lá, se vocês lembrarem, pode até me cobrar. Quando a gente explorar esse critério, a gente pode voltar aqui nessa primeira página das notas de aula para a gente ver se aquele critério nos mostra, olha, realmente esse cara é o ótimo. Tá bom. Então, o problema está bem definido? Eu reafirmo o que eu falei antes. É muito difícil entender, estudar um problema, bolar soluções para um problema se ele não está claro. Então, não menospreze. Pode pensar, o problema é simples, é bobo, mas está bem definido? Está claro para vocês? Pode falar. Não, calma. Esse, eu tenho três somas diferentes de segmentos distintos. Não estou dizendo que todos eles são o máximo. Não, não, inclusive é o mesmo vetor. É o mesmo vetor aqui. Tá? Eu só fiz três segmentos ali para ficar claro o que é um segmento e como que a gente faz a soma, como que a gente avalia eles. Só o último que eu estou afirmando aqui, né, no caso esse aqui, esse trechinho que eu estou afirmando que é a soma máxima. Mais alguma dúvida, gente? Então, eu tenho um primeiro quiz aqui para vocês, tá? Em que eu vou afirmar que, olha, o problema só é interessante na presença de valores negativos, tá? E o quiz que eu fico é por quê? Faça um argumento do porquê que a gente, o problema não é interessante, né, se não for esse o caso. De novo, pode parecer óbvio, mas vocês já passaram por cálculo, vocês já estão aqui na faculdade há algum tempo, não fisicamente, né? Fisicamente faz pouco tempo, mas tem uma diferença entre uma coisa parecer óbvia e eu saber dar um argumento objetivo que mata aquilo. Então, o que eu estou pedindo é isso. Tipo, olha, dá um argumento, não estou falando que é difícil, mas também não menospreze por ser uma pergunta boba. Pensem aí num argumento do porquê que sem valores negativos o problema é sem graça. Tá? Conseguir ter clareza na argumentação, assim, ajuda no raciocínio matemático. Mas beleza, é um quiz, fica aí para vocês. Não, não, é mais para vocês pensarem. Vocês podem fazer depois, se vocês quiserem, assim, mas né, é realmente para refletir. Tá? Bem, então tá legal. Aí foi a apresentação do problema. Vamos começar a pensar em como que a gente pode resolver esse problema. E a primeira abordagem que a gente vai usar, ela vai ser começar vamos dizer assim, do mais básico em termos de algoritmos. Tá? O que eu quero dizer com o mais básico? É muito comum que quando a gente tem um certo problema para resolver, em que eu quero pegar o melhor, o máximo ou o mínimo entre muitas possibilidades, um jeito que eu posso abordar isso enumera todas as possibilidades e pega e dentre elas escolhe, né, você enumerou todas, calculou todas, pega o máximo, pega o mínimo. Então vamos começar do jeito mais inocente possível. A gente não vai tentar fazer nada super eficiente. Vamos começar do jeito mais força bruta, assim. Tá? Então eu vou começar argumentando que um segmento ele é determinado aqui pelos seus extremos, no caso que a gente está chamando de E e D, esses extremos. Então, sendo um segmento determinado pelos seus extremos,
Basicamente, o que eu estou falando é que, para determinar um segmento, tudo que eu preciso saber são dois valores, né? Já que não pode ter buraco no meio do segmento, para cada par de índices do vetor, eu tenho um segmento diferente. Tá? Então tem uma relação aí entre o número de pares de índices diferentes e o possíveis ali e o número de segmentos que eu vou abordar. Tá? Assim a gente vai, dado um vetor aqui de tamanho n, fica a questão, quantos segmentos diferentes existem? Tá? Note que se eu tenho limite esquerdo e limite direito, né, sempre um parzinho determinando um segmento, a gente cai naquela questão recorrente, muito comum surgir, que é o n escolhe 2. Né? É tipo, qual que é o número de pares? Combinação de n tomados 2 a 2, dado um conjunto de valores, no caso aqui os índices, eu quero escolher 2 a 2. Então aqui seria n escolhe 2. Mas tinha um errinho das minhas anotações, me chamaram a atenção, tá? E agora eu vou fazer essa pequena correção. Quando a gente faz o n escolhe 2, a gente está pensando que são pares diferentes. E pelo jeito que a gente definiu aqui, o E e o D podem ser iguais. Tem um segmento válido quando o E e D são iguais. Né? Se o E e o D, os dois forem 0, é o segmento que só tem o primeiro valor. Se o E e o D forem 10, é o segmento que só tem o valor que está no índice 10. Então, aqui eu vou ter n escolhe 2 pares diferentes, mais n pares iguais, que é quando os dois elementos são iguais a 0, são iguais a 1, são iguais a 2, até ser igual a n menos 1. Tá? Eu tenho que adicionar isso aí na conta. Eu confesso que minhas notas de aula estavam erradas até terem me chamado a atenção disso. Então tem essa correçãozinha aqui. N escolhe 2 mais n, tá? Que também a gente vê como combinação de n tomados 2 a 2. Aqui, mais n também, eu tenho que carregar esse cara. E o resultado disso aqui é n vezes n mais 1 sobre 2 segmentos distintos. Tá? Esse é o número de segmentos distintos que a gente vai lidar. Fica como um pequeno quiz matemático para vocês aí, que n escolhe 2, vou até colocar com outra cor, é igual a n vezes n menos 1 sobre 2. Quando a gente resolve a formulinha lá, dá isso aqui. Então, se eu somar n aqui, eu tenho que somar n aqui fora. Tá? Eu estou afirmando para vocês que isso aqui vai dar isso. Tá? Daí vocês podem fazer essa continha, ver que, né, manipulando algebricamente ali, realmente dá esse resultado. Só para não ficar, né, o resultado jogado aqui, ele veio disso. Tá? Eu abri o n escolhe 2 dessa forma, somei n e fiz uma manipulação para simplificar a expressão. O importante aqui é, eu consigo enumerar todos os pares. Né? Eu consigo fazer lá dois laços aninhados, a gente vai ver em breve, mas já dando spoiler, eu consigo fazer dois laços aninhados em que eu testo todos os E's, para cada E eu testo todos os D's possíveis, né? Que fazem sentido com aquele E, e eu tenho todos os pares. Tá? Então é um jeito de atacar o problema. Né? Às vezes é bom começar o problema atacando ele da modo mais simples possível, você vê o que dá, e daí se dá algo ineficiente, você pensa, será que eu consigo melhorar? Então começando bem simples, né? Além disso, a gente consegue calcular o valor de um segmento, né, a soma de um segmento, no caso, quando eu falo que o valor, estou me referindo à soma dele, em tempo linear. Tá? É um laço que vai de E até D, somando todo mundo que está ali. Então, um tempo linear ali no tamanho do segmento, quer dizer, proporcional a D menos E. Né? Vocês vão saber que D menos E, ou se quiserem ser mais precisos, porque os dois são inclusos, D menos E mais 1 é o tamanho do segmento. E aqui eu tenho a rotina que faz isso. Tá?